Rumo a novo mundo. Tudo quanto foi exposto pode ser incrível. No entanto, é natural, lógico e simples. Logo depois da culta reflexão desapaixonada, surge um novo mundo, até ali aparentemente impossível. No entanto, é apenas fora do comum, afastado dos caminhos habituais, além da fase atual de evolução humana. Quando o atingirmos, o mundo atual parece-nos tão espantosamente cretino que não sabemos se havermos de rir ou de chorar. Neste mundo, queremos poder eliminar o inimigo matando-o, criar correntes de pensamento com propaganda ou eliminá-las sufocando-as no silêncio. Não pagar o mal que fazemos. Mas o inimigo constitui vida indestrutível, pois os mortos continuam vivos, ressurgem e podem tornar-se instrumento de justiça contra o assassino. As correntes de pensamento são livres, a opressão as reforça e o engano ensina-lhes novas astúcias. Podemos praticar o mal, porém somos depois inexoravelmente obrigados a repará-lo de forma pessoal. Este livro é o roteiro desse novo mundo, o hino dedicado ao novo tipo biológico nele reinante e inicia o culto de novo ideal de vida. Esse tipo pode, ao mundo de hoje, parecer super-homem, e até mesmo poderíamos assim chamá-lo, mas super-homem bem diferente do de Nietzsche. A concepção materialista que lhe serve de ponto de partida poderia dar-nos apenas a exaltação do primitivo, a glorificação da violência, ou seja, da ignorância, pois quem só acredita na força demonstra nada haver entendido do funcionamento universal. Super-homem desse tipo não passa de involuído posto no vértice de hierarquia de involuídos, rei selvagem, de mundo selvagem, prepotente em meio a outros tantos prepotentes. O novo imperativo não se trata de sobrepujar e dominar, mas de civilizar-se. Isso tudo pode parecer utopia, mas guardando a devida proporção, no passado a evolução soube transformar em realidade utopias maiores. Por isso, essa utopia nos fascina e atrai. De tudo isso, que tem significado vital, possibilidade de realização e representa impulso biológico, emana uma radiação fascinante que nos prende com exato senso de vibração referencial. O instinto da vida se manifesta em nós antes da razão calculista. A luta moderna se trava entre o tipo biológico, hoje em maioria, e a lei de evolução. O primeiro parece que pretende fazer tudo quanto possa para impedir a realização desse novo mundo. A segunda tudo põe em condições de torná-lo realidade. Trata-se de dois sistemas opostos, um ilusório e falaz, o outro lógico e seguro. Com o método atualmente em voga, somos obrigados a reconhecer que o homem, apesar das conquistas e vitórias, não alcançou a felicidade e se agita como presa de insatisfação contínua. E como acima dissemos em relação ao indivíduo, também a coletividade não procura dentro de si mesma, mas fora, as causas de seus males. As causas, porém, residem no método. É fácil entrar no mundo novo. As portas acham-se abertas de par em par. Mas o homem não quer entrar. A posição em que se encontra o impede. A lei, sábia e boa, desejaria exatamente o contrário, quer dizer, o bem, mas a lei respeita a vontade humana. O homem prefere viver em estado de tensão, de recíproca desconfiança e por isso de contração, a viver em estado de calma, de confiança e, em consequência, de expansão. Os bens da terra bastam demais para todos. A psicologia da insaciabilidade, generalizando-se em plena abundância, nos torna miseráveis. A avidez do lucro subtrai dos bens a função de instrumento útil à vida, transformando-os
em instrumento de especulação, acumulando-os apenas para que apodreçam, sacrificando a vida à potência econômica. Assim se determinam as desproporções que justificam a revolta das classes pobres contra as dos capitalistas, impedindo-as de gozar dos bens acumulados. O efeito atinge de novo a causa. Não podemos gozar o que não é fruto da justiça, mas do abuso. Toda posição de desequilíbrio se destina à queda. Para que servem empregar meios ilícitos e usurpar, se mais tarde a lei nos constrange ao pagamento? E, de fato, não faz o homem outra coisa senão pagar. O método atual de busca da felicidade representa verdadeira falência. Não se deve culpar a lei, mas o sistema escolhido pelo homem. A lei paga na mesma moeda, devolve-nos o que lhe oferecemos. A causa de nossas misérias reside em nós mesmos. O egoísmo conduz a dispersões imensas, como aliás todo separatismo. Não considerar o próximo como irmão, mas rival, e não ter-lhe os bens na conta de capital comum a conservar-se, e sim na de objetivo de conquista, leva à destruição nociva a todos. O homem, empregando-a mal, reduz a riqueza, em princípio benéfica para a vida e tão útil ao progresso, a instrumento criminoso e manchado em que o evoluído, com desprezos, recusa tocar. Que sensação de bem-estar compensaria a fadiga até mesmo da primeira aproximação evangélica? Não, o homem não compreendeu. Na lógica dos equilíbrios da lei, o método do exclusivismo não passa de método de empobrecimento. Esses equilíbrios implicam a formação de correspondente atrofia ao lado de cada hipertrofia, vácuo econômico a interessar não só o vizinho, cuja miséria talvez não nos impressione, mas a nós mesmos, quando chegar nossa vez na corrente dos efeitos. A vida é, de natureza, colaboradora, forma-se de forças cíclicas comuns e comunicantes. Os equilíbrios da lei dizem-nos: tudo quanto se rouba, se perde, e tudo quanto se dá, se ganha. A riqueza proveniente do furto constitui débito a ser pago. O ato de dar pode enriquecer-nos mais do que o ato de tomar. No mundo novo, o problema econômico se transfere inteiramente para outro plano. Perdeu a razão de ser e está superada a moderna luta entre o capital e o trabalho, representativa de nossa atual fase econômica. No mundo novo, o evoluído possui dentro de si mesmo, espontaneamente, a medida da posse das coisas, fornecida pelas próprias necessidades, capacidades individuais e funções sociais, e não, como acontece agora, pelo próprio poder de conquista com emprego da força ou de astúcia. O evoluído pede à vida apenas os bens necessários à consecução das finalidades dela mesma, individuais ou coletivas, e abandona aos outros o resto. O problema do mundo não passa verdadeiramente de problema de caridade cristã. Bastaria compreender e aplicar o Evangelho para conseguir a igualdade social e garantir a todos o pão de cada dia. No fundo, os numerosos problemas que nos afligem, econômico, político, religioso e social, reduzem-se a um só, o problema da educação moral. Desse modo, o Sermão da Montanha e a pobreza franciscana, cujo escopo é, através da esmola, substitui no pobre a violência pela humildade e no rico trocar pelo amor o egoísmo desprezível, assumem significado biológico na lei de evolução. Em verdade, para possuir a própria vida, necessário se torna perdê-la. Apenas quando nos anulamos e não possuímos mais nada, nos tornamos senhores das maiores forças da vida, porque de isolacionistas nos transformamos em colaboradores do grande organismo universal, entramos no mundo novo em que a lei triunfa. Passando a ser operários do Senhor, a lei deve cuidar de defender-nos e garantir-nos a vida. Se nas mãos de Deus nos reduzimos a nada, parece que com isso
perdemos nosso pequenino eu. No entanto, em Deus nos tornamos tudo, pois, entrosando-nos no funcionamento geral, nos tornamos indestrutíveis parte orgânica dele, com direito ao necessário na terra e à futura felicidade no céu, que vale e de que é capaz, em face dessa dilatação de personalidade e aumento extraordinário de meios, o involuído rei da força, prepotente e rebelde, escravo da ilusão e da matéria, jamais satisfeito, sempre inseguro, sempre abandonado às incertezas de suas pobres forças. No entanto, esse tipo biológico foi proclamado animal modelo, posto pela ciência no degrau mais alto da evolução e considerado o produto mais apurado da raça. Ainda mais, sua lei de seleção passou a ser considerada como lei da vida de toda a vida. Mas esse sistema é o sistema seletivo do animal. Aplicaram-no ao homem, desse modo, equiparando ao animal. O involuído não quer entrar no novo reino, onde poderia ser feliz. Contudo, a lei vê-se obrigada a arrastá-lo. Mas o involuído se rebela, se recusa a sair do inferno, não quer despender o menor esforço para deixá-lo. A lei deseja-lhe o bem, não pode todavia impô-lo, porque a liberdade humana é sagrada. Além disso, através da imposição, a lei criaria autômato inconsciente, quando o cidadão do novo mundo deve ser consciente e livre. A lei quer felicidade desejada e compreendida, e não felicidade imposta e incompreendida. Trata-se de dom bem mais difícil de obter, mas de valor imensamente maior. Trata-se de dom que não pode ser gratuito sem representar injustiça. Deve então ser ganho, condição necessária para que seja merecido, visto como nos equilíbrios da lei nada pode existir de desarmônico, nem vantagem alguma ser obtida se não for ganha e merecida. Condição necessária para ser apreciada e fruída. Mas, como pode a boa lei atingir o próprio objetivo, no caso do rebelde, que deve, no entanto, permanecer livre? Como obrigá-lo e, ao mesmo tempo, permanecer fiel à justiça? Como conseguir impor a felicidade a inconscientes, tornando-os conscientes? Como conseguir, de acordo com a bondade e a justiça, impor-lhes o esforço necessário para ganhá-la? A própria estrutura do sistema diretor do universo encerra, em sábios equilíbrios, o impulso que tende fatalmente a esse fim, na forma correspondente aos supracitados requisitos necessários. A lei impõe em jogo o sistema de reações adequado. O homem continua livre, mas responsável. Livre para escolher a revolta e a desobediência, mas obrigado a responder por elas. É justo que ao erro siga a adequada sanção. Assim, ação e reação equilibram-se e se põe a salvo a harmonia do sistema. E a dor constitui precisamente o modo mais adequado para despertar a consciência dos inconscientes e impor aos preguiçosos o esforço necessário à aquisição da própria felicidade. Por isso, esse esforço não aparece, em primeiro momento, na forma positiva de conquista de alegria, e sim na forma negativa de libertação da dor. O segundo momento revela-se cada vez mais evidente à medida que subimos e o evoluído trabalha em sentido positivo para conquistar o bem que já conhece. No caso comum, porém, o involuído trabalha em sentido negativo, de revolta e fuga em presença da dor, de luta para fugir-lhe. Normalmente, a evolução assume, pois, o aspecto de esforço para superar a dor. Através desse esforço, a lei obriga o homem a entrar no seu novo reino. A concepção humana da dor resulta naturalmente de uma das muitas ilusões psíquicas próprias da fase biológica do involuído. Concebe-a ele como resultante da falta de força para vencer ou de astúcia para fraudar, como fracasso dos fracos de corpo ou de mentalidade, como herança natural dos que não sabem revoltar-se nem impor-se.
Concebe a dor como inimigo a ser vencido e por isso acredita que tudo se resume em sermos bastante fortes e hábeis para vencê-la. Concepção derivada do fato de o involuído julgar-se colocado no caos como centro de todas as coisas e árbitro da lei. Se essa é sua perspectiva psicológica própria da sua fase evolutiva, temos visto quanto ela se afasta da realidade. A dor não é inimiga, não devemos, pois, olhá-la com hostilidade. Quanto mais a odiarmos, mais nos afligirá. Se a quisermos bem, tornar-se-á mais suave. A dor constitui sistema reativo educativo de forças cujo objetivo se resume em guiar-nos para a felicidade. Tende como reação a reconstruir o perturbado equilíbrio do homem, isto é, a harmonia, base de toda alegria verdadeira, e, como educação, a eliminar a repetição do erro, causa da dor. Por dois caminhos diferentes, é sempre disciplina e correção que, através das experiências da vida, impele o homem a rearticular-se no todo, a pôr-se de acordo com as forças da lei ou, noutros termos, com a vontade de Deus, fato em que consiste o triunfo do bem sobre o mal, da harmonia sobre a desarmonia, da felicidade sobre a dor. O homem deve compreender, e todas essas coisas sabem fazer-se compreender muito bem por todos. Progredir, sem dúvida, quer dizer trabalho, mas também representa conquista. A ordem, na involução, se desagrega no caos. Ora, a evolução procura reconstruir a ordem a partir do caos. Em nossa experiência cotidiana, percebemos que o prazer produz um vazio e a dor é criativa. Como a nota fundamental de toda fase involutiva consiste na dispersão no gozo, a de toda fase evolutiva é a redenção pelo sacrifício, ou seja, a difícil ascensão depois de tão fácil descida. Verificamo-lo pela nossa vida como indivíduos no nascimento e morte das civilizações. Libertar-nos da dor assume o aspecto de problema dos mais angustiosos de nossa existência. Depois de tanto progresso, estamos sempre a recomeçar. Prova de que a concepção e os métodos defensivos em voga estão errados. Contudo, podemos resolver o problema. Torna-se necessário, no entanto, enunciá-lo de modo diferente. É lógico que podemos resolvê-lo em um universo regido por Deus, justo e bom. Aí, onde tudo se mostre lógico e harmônico, e parece-nos tê-lo demonstrado bem, seria absurda a existência de uma dor impossível de ser eliminada. Em um universo em que tudo tem objetivo útil a ser atingido mais cedo ou mais tarde, onde tudo acontece em função da chegada à meta, não passa de loucura acreditar que fato central, como a dor, possa existir sem objetivo e, onde tudo serve para alguma coisa, exatamente aquilo que mais nos caustica e acabrunha não sirva para coisa alguma. Mas o homem de nossos dias não concebe o universo organicamente como lei e ordem, mas caoticamente como arbitrariedade e desordem. Se não se compreendem, em primeiro lugar, as finalidades da vida e a lógica de todas as suas funções, é natural que, desse modo, não possamos resolver o problema da dor. O próprio homem, pondo-se na posição de quem nada compreendeu de tudo quanto lhe acontece em torno, nada pode resolver e, tudo ignorando, só pode cometer erros. Para, vivendo em determinado sistema, conseguirmos atingir certo objetivo, torna-se preciso primeiro conhecê-lo e assim conduzir-nos de acordo com as normas que o regem, sem pensar em violentá-las e torcê-las. É natural, então, que o sistema reaja e não se atinja o objetivo. Embora mudemos continuamente a perspectiva, percorrendo os vários pontos da periferia, a própria estrutura do universo nos orienta e sempre faz retornar ao mesmo conceito fundamental, ou seja, ao pensamento central ao redor de que tudo gira e pode-se chamar Deus, lei, ordem. Não podemos impedir que todos os conceitos dessa obra gravitem em redor desse ponto, pois essa é a estrutura do universo
e nosso pensamento deve amoldar-se a essa estrutura e constituir-lhe a expressão exata. Desse modo, pode parecer que estamos a repetir sempre a mesma coisa, mas o universo é sempre o mesmo. Pode mudar o ponto de vista da periferia e a forma do relativo. Não podem, porém, a realidade do centro e a substância do absoluto. No mesmo modo em que se construiu o universo, através de caminhos infinitos, de qualquer modo de que partamos, terminamos por atingir sempre o mesmo centro. A criação apresenta-se-nos variada e, quanto à forma, é mesmo. Contudo, em substância permanece invariável, de modo que não fazemos nada mais senão fotografar a realidade. Quando somos obrigados a repetir do princípio ao fim, sob infinitos aspectos, o mesmo conceito de sempre Deus, lei, ordem. Esse é o estado das coisas e não podemos mudá-lo. O princípio permanece sempre o mesmo. Não podemos fazer outra coisa senão retornar sempre a ele. O problema da dor também nos reconduz ao mesmo princípio, nosso ponto de partida e de chegada, em redor de que devemos girar sempre, isto é, o universo constitui sistema orgânico com funcionamento lógico. Se não respeitarmos as normas e não percorrermos os caminhos desse sistema, não poderemos resolver o problema da dor. O ateu pode descrer da existência de qualquer regra. O pessimista julga dominar o mal e a desordem. O epicurista acredita ser possível rir de tudo, e o violento pensa ser possível impor-se a todos. Mas a lei continua a cada momento a exprimir sua natureza, que é ordem, sua vontade de continuar sendo ordem, sua necessidade de sempre maior atuação da ordem em todo ser e em todos os momentos. Quando não se respeita a absoluta e fundamental exigência de ordem, a dor aparece, fato cuja gravidade indica como, proporcionalmente, se mostra importante o princípio a que se propõe defender. No sistema, a dor tem o papel de campainha que nos adverte do erro, corrige o desvio e impõe a correção, exatamente como acontece no sistema nervoso do organismo humano, feito à semelhança do organismo universal. O homem pode pensar e fazer o que quiser, mas o sistema não tolera em absoluto alteração dos seus equilíbrios e, se os violam, defende-se, volta-se contra o violador e obriga-o a reconstituí-los à própria custa. A dor corre por conta do violador. Quem errou paga com o que lhe pertence pessoalmente. Trata-se de equilíbrio de forças cujos impulsos poderiam ser calculados exatamente em qualidade e quantidade, no modo como se realizam em causa e efeito, ação e reação. Essa reação reequilibradora é fatal. A lei não admite perturbações. Se acontece violação, pois o homem é livre, o efeito não pode recair sobre a lei, mas sobre o homem. A este se permite fazer experiências à própria custa e aprender por tentativas. Não se lhe permite, porém, alterar o funcionamento do universo. Essa reação reconstituidora de equilíbrios por parte das forças da lei pode parecer-nos ato de justiça por parte de Deus ou então punição da culpa. Aos primitivos, no entanto, pode parecer vingança. A dor não é, então, fracasso ou derrota, mas o meio providencial de reparação e prova na área das experimentações humanas, constituindo-se compensação expiatória e escola, assume o papel de retorno à ordem e método aquisitivo de qualidade, isto é, meio de autoelaboração ou, melhor ainda, fator de evolução. Assim, a dor se transforma. Não é mais como na conceituação vulgar, obstáculo à felicidade. Ao contrário, é um instrumento, um meio para alcançá-la. Não é mais maldição ou vingança de Deus, mas bênção e ajuda. Não é mais vergonhosa punição de inferioridade, mas nobre instrumento de redenção. Apenas se compreende a lógica do sistema diretor do universo, logo aparecem a absoluta justiça e a imensa bondade de Deus.
Todas as vezes que neste livro qualificamos o involuído como ignaro e primitivo, não fizemos esse sinal de desprezo, de condenação ou de imputar-lhe culpa. O que queremos é apenas expor o mecanismo do universo e as consequências advindas para cada qual de sua conduta. O involuído está, biologicamente, exatamente onde devia, adequando-se, como selvagem em planeta selvagem, à dureza de suas provas à de sua sensibilidade. Todavia, os que compreendem como realmente a vida funciona não podem deixar de adverti-lo somente no interesse dele, para fazê-lo compreender como executa mal suas tarefas, de indicar-lhe, se lhe convém, melhor método de fazê-las, mostrando-lhe como é estulto alguém, com o seu insensato modo de agir, pretender construir com as próprias mãos a sua infelicidade e como é possível corrigir a própria dor e transformá-la em prazer. Tudo é questão de compreender o objetivo, a função e saber usar esse conhecimento. O bom e sábio sistema do universo contém a solução do problema. O sistema é feito de ordem, a dor é consequência de desordem. A dor, logicamente, cessa com a desordem de que deriva e o método para eliminá-la consiste na harmonização, quer dizer, no retorno ao seio de Deus através da evolução. A estrutura do sistema implica a cessação da dor à medida que caminhamos para a ordem. Reconstruamos então a ordem destruída e teremos eliminado a dor, eliminando-lhe as causas. A evolução consiste exatamente em dispor mais harmonicamente as forças que somos e as que manejamos, isto é, da desordem passar para a ordem relativamente mais completa. Relação entre dor e felicidade significa relação entre dissonância e harmonia. O inferno é estado caótico de revolta, desordem satânica. O paraíso é estado orgânico de paz, ordem divina. A sabedoria do sistema consiste exatamente em que a dor é força autodominadora por natureza, isto é, quando se manifesta, tende a consumir-se e inverter-se. Como forma de dor, essa força caminha para o próprio aniquilamento e autodestruição. Mas, como força, não se destrói e quer renascer em posição invertida, ou seja, como felicidade. Noutros termos, evoluímos por meio da fadiga, do reordenamento, passamos do inferno ao paraíso através da própria dor. Assim, a dor nos aparece em toda a sua importância de reconstrutora da vida, na sua verdadeira função de reequilibradora como compensação expiatória, na de educadora como assimilação de experiência e formação de consciência, na sua função de ordenadora da desordem como reabsorção do mal, enfim, como fator de evolução e instrumento de felicidade. A dor, devido à natureza equilibrada do sistema, é força que, manifestando-se, se consome, se esgota e se transforma em força contrária. Constitui-se, ao mesmo tempo, em estimulante de atividade, em adestradora e instrutora, isto é, em criadora de qualidade que lentamente melhora, se fortifica e enriquece. Enfim, é grande harmonizadora que leva o ser rebelde e caótico a funcionar organicamente de acordo com o pensamento e a vontade de Deus. Também nesse campo, o mundo não está em absoluto no caminho certo. Não eliminamos a dor por meio de sistemas exteriores sobrepostos, coativos, distributivos, mas apenas através da compreensão e prática da lei. O homem se irrita contra os efeitos, mas continua a semear as causas. Torna-se inútil querer suprimir as últimas consequências sensíveis, que surgirão sempre enquanto não suprimirmos os precedentes de que derivam, ou não lhes determinando a formação ou assimilando-lhes os impulsos resultantes. Enquanto agimos só, externa e mecanicamente, com o emprego da força ou da astúcia, perderemos o tempo. As causas que permaneceram intactas continuarão a repetir-se e a produzir os seus efeitos. Curam-se doenças,
não pela eliminação coativa dos sintomas reveladores, mas cuidando das causas e condições do fenômeno e, por conseguinte, não lhes forçando as leis, mas compreendendo-as. Por isso, apenas de dois modos podemos libertar-nos da dor. Se já se trata de causas em atividade, trajetórias já lançadas, só nos resta sofrer-lhes os efeitos. Então, as forças por nós postas em movimento continuam inexoravelmente a mover-se no sentido que lhes assinalamos, até se exaurirem. Nada podemos fazer senão suportá-las até que se esgotem, mas tentando sempre corrigi-las pela introdução de novos impulsos que lhes modifiquem lentamente a trajetória. Se escolhemos causas erradas, não podemos libertar-nos das consequências dolorosas senão através da dor. É necessário, então, expiar, reconstruirmos-nos com tenacidade, trabalhosamente, na miséria onde jazem os que, neste caso, não foram vencidos pela força, mas pela justiça. Não há, pois, outro caminho para o paraíso, senão o do purgatório. Isto em relação ao que passou. Existe ainda outro caminho para libertar-nos da dor, mas esse se refere a coisas futuras. Consiste em não errar mais, em não movimentar novas forças desarmônicas, causa de novas dores. Quanto ao passado, se erramos, não nos cabe senão pagar. Quanto ao futuro, apenas devemos sabiamente, sem novos erros, construir-lhes os fundamentos. Neste ou naquele caso, tudo se reduz à harmonização, isto é, a cumprir a lei, a vontade de Deus. De fato, hoje não se cuida dessa condição fundamental da felicidade. Julga-se que não tenha consequências a violação dos equilíbrios da vida e a prática com indiferença de inconscientes. Além de não se respeitar de modo algum a ordem universal, pretende-se mesmo criar artificialíssima ordem humana como antítese em lugar da ordem divina já existente. O involuído mergulha assim em tremenda ilusão, pensa caminhar em direção à felicidade e, no entanto, corre ao encontro da dor. Crê na vitória da técnica, do poder econômico, no bem-estar material, na vitória das armas ou da astúcia. Estas, porém, não passam de condições secundárias para a realização da felicidade. Pode até mesmo representar condições negativas e obstáculos para essa realização, se essas forças se movem desequilibradamente contra a harmonia da lei. Quando não significam ordem, mas desordem, torna-se inútil supor que vencemos, pois somos vencidos. Inútil quer que andamos em direção à felicidade, pois caminhamos, ao contrário, em direção à dor. E hão de trair-nos todas as conquistas humanas porque tanto lutamos. As coisas terrestres não enganam. Os traidores somos nós, que acreditamos no abuso e não sabemos empregá-lo. É justo a lei de justiça tratar desse modo os que a violentam. A harmonização constitui o método de construção da felicidade, a revolta ou de construção da dor. O problema, para que possamos resolvê-lo, deve ser proposto de modo oposto ao seguido até agora. Não se trata de abundância de bens, mas sabedoria na conduta, nem de possuir mais ou menos, mas de possuir bens conforme a justiça. Vitória injusta é inutilizável. Riqueza de origens poluídas dá-nos aborrecimentos apenas. Tudo quanto dissemos em relação à propriedade vale para toda aquisição, tanto para os indivíduos como para as classes sociais e as nações. Tudo quanto não é equitativo sofre do mal da desarmonia e consumirá no próprio veneno, se queimará em fogo violento e morrerá, reduzindo-se a cinzas. De fato, o problema do verdadeiro bem-estar não é, como se acredita, exclusivamente econômico, mas moral, de compreensão e de comportamento. Na terra não faltam bens, falta é homem que saiba usá-los. A grande conquista a fazer-se não é tão a conquista material das forças do planeta, mas da sabedoria humana. Sem a segunda, a primeira não constitui vantagem, mas dano.
Toda aquisição realizada na desordem realmente representa perda. Toda vitória injusta não passa de derrota. A felicidade é equilíbrio. A dor aparece tão logo saímos da harmonia. O sistema de forças se distorce e o fenômeno se degrada assim que abandonamos a medida do justo. Todo pecado por falta ou por excesso significa erro a ser pago. De fato, tanto os povos como os homens mais ricos não são os mais felizes. Dadas a estrutura do sistema universal e a conduta humana hoje em voga, que felicidade podemos encontrar na Terra? Quando violamos a ordem das coisas, perturbamos a harmonia das forças e damos nascimento a um estado vibratório desarmônico e discordante. Constituímos centro de radiação arritmítica, cujas repercussões se farão assim sob a forma de dor. Sofremos porque somos desarmônicos. As causas de nossa dor moram em nossa desordem interior. Quando inocentes, o golpe não nos atinge, resvala, não encontra ponto vulnerável no organismo de forças de nosso destino, pois em nós mesmos nada oferece resistência. A desordem exterior não pode entrar em nós, senão na medida em que, como queremos, já se encontra dentro de nós. Os impulsos desarmônicos da dor podem atingir-nos apenas em proporção à nossa desordem interna. O único remédio, harmonia, é justamente o de que o mundo de hoje menos cuida, é de evitar essa desordem, causa de todos os nossos males. Ao contrário, parece procurar apenas acioná-las. Explica-se, desse modo, como o adiantado homem moderno jamais tenha sido, como hoje, vulnerável à dor. Não, a dor não se vence, como se crê, dominando o determinismo físico das causas exteriores. É inútil submetê-los às forças da natureza. É um passo, não basta, porém. Pagamos caro acreditar que baste. Assim, imaginamos civilizar-nos e progredir, e, no entanto, isso nos torna preguiçosos e degenerados. É lógico que a natureza seja forçada a abolir as defesas que nós, artificialmente, tornadas inoperantes. Desse modo, enfraquece-nos quando pensamos proteger-nos. Isso é verdadeiro tanto para o corpo como para o espírito. A multiplicação das defesas e a segurança desabituam-nos de ser assaltados e nos aumentam a vulnerabilidade à dor. Se suprimimos o trabalho da luta, suprimimos também a resistência. A proteção debilita. Assim, perdemos a defesa natural e nos tornamos escravos da defesa artificial. A elevação do teor de vida é faca de dois gumes, vantagem e perigo. Há maior segurança na pobreza do que na riqueza, mais força no preparo para a luta do que em sua supressão. O sistema de nosso mundo contraria toda a ordem natural. Eis que também, deste outro lado, as causas da dor se acumulam e não se eliminam. Procura-se por toda parte receber adiantamentos, endividar-se nos equilíbrios da vida, ao invés de procurar reconstruí-los e não perturbá-los mais. Toda nossa alegria é nosso empréstimo de pobre, enterrado de dívidas até o pescoço. Que poder, no entanto, se poderia conquistar interiormente, nos firmando no espírito. Assim é que as raças mais refinadas decaem e as civilizações se esgotam. Daí se vê como, para civilizar-se a sério, se torna necessário começar de novo, mas exatamente desde o princípio.